Olá, professora. Já cheguei aqui com o meu mapa mental, porque agora a gente vai falar de metodologias ativas em aulas particulares. É claro que se você já trabalha com aulas particulares, você já tem alguma prática com isso, né? Mas você pode e deve sempre continuar desenvolvendo e investindo em conhecimento, experimentando, porque a aula particular, ela pertence ao negócio, ela não está vinculada necessariamente a uma instituição. Olha a liberdade que a gente tem quando a gente é dona do próprio negócio, e é muito diferente de quando a gente está vinculado a uma instituição. Eu vou falar de algumas metodologias ativas, principalmente em escola, se fala muito sobre isso, mas quando a gente trabalha de forma individual, principalmente, ou pequenos grupos, é imprescindível que a gente trabalhe dessa forma. Até porque, quanto menos alunos, mais a aula exige da atenção, do foco do aluno. Então, é muito importante que a gente desenvolva aulas interessantes, criativas, variadas, e a cada vez que o aluno encontre com a gente, ele se sinta estimulado a aprender, até pelo prazer da descoberta, né? O que será que tia Carol vai inventar hoje? Então, eu trouxe aqui alguns, algumas formas, né, de trabalhar de uma forma ativa dentro do nosso método, a mais simples, né, e mais é, comum é a aprendizagem baseada em projetos, que na aula particular a gente pode desenvolver um projeto em uma aula ou em mais de uma. Eu desenvolvi uma época durante a pandemia um projeto bem grande com um aluno que estava desvinculado da escola, em que nós criamos uma cidade. E para criar essa cidade, a gente precisava pensar em questões sociais, geográficas, econômicas, medida dos espaços, onde as pessoas iam morar, questões relacionadas a combustível, energia. Ele quis fazer uma cidade sustentável. Então, nós trabalhamos vários conceitos e foi um projeto que durou praticamente uns 2 meses. Até o pai se envolveu, né, que era engenheiro, e eu convidei ele para participar de uma parte, organizar a planilha de custos também. Foi muito interessante. Então, o projeto ele pode ter vários tamanhos, pode englobar, né, vários conhecimentos. E aqui a atividade, né, seria utilizar essa linha, seria criar e desenvolver um projeto, lembrando do nosso papel de mediação da aprendizagem, né, relacionado ao tema estudado, com a nossa orientação, mas também dá a oportunidade do aluno desenvolver a parte dele sozinho. O exemplo que eu coloquei aqui de uma aula de redação seria elaborar um conto. E aí o projeto seria organizar todas as partes necessárias para compor esse conto. Eu gosto muito de trabalhar a produção de texto com mapa mental. E aí eu coloco para o aluno as partes que são necessárias naquele texto. Então, aqui eu coloquei algumas importantes para o conto: os personagens, o local da ação, o tempo, qual vai ser a trama, né? O que está acontecendo, o que vai acontecer e o desfecho. No mapa mental, eu posso colocar no centro o nome do conto e em volta essas categorias aqui que ele vai desenvolver. Então, por exemplo, eu gosto de colocar o nome do personagem. Então, digamos que a gente vai fazer dois personagens. Personagem um, nome e as características dele, características físicas e da personalidade. Por que que eu faço assim? E para alguns alunos, eles mesmos já sabem fazer essa divisão. Porque senão o aluno fala assim, um personagem só. Ah, e como é que ele é? Ah, ele é um homem. Então, quando a gente é, dispõe para ele categorias para ele preencher, você viu lá na aula de mapa mental que eu faço isso, inclusive com a matéria do o texto, né, que vem no livro didático, ele
acaba desenvolvendo mais essa informação. Então, a próxima metodologia ativa, a aprendizagem por descoberta, em que a gente cria situações para o aluno descobrir a solução dos problemas sozinho. Quando eu falo problema aqui, é qualquer fase do aprendizado que ele ainda não saiba, tá? Seja de qualquer conteúdo. Então, o que que a gente vai fazer? Guiar, mediar, perguntar. A gente pode usar as metodologias misturadas, a gente pode usar a ideia da metodologia dentro de um assunto que a gente já está trabalhando, tá? E aí a gente vai explorar esses conteúdos de várias formas. Então, você pode sugerir que o aluno faça uma leitura, assista um filme, faça um experimento. E aí, a partir dessas descobertas que ele fizer, aí a gente vai introduzir o conteúdo, ou pode ser também ao mesmo tempo. Os benefícios da aprendizagem por descoberta, a gente incentiva a pesquisa, o pensamento crítico, né? Porque ele precisa pensar sobre aquele resultado que ele teve e lidar com a frustração também, né? Porque muitas vezes a hipótese, por exemplo, que ele vai levantar pode não estar certa. Então, no caso, eu peguei um conteúdo aqui de matemática, a gente entender a origem de um conteúdo. Então, a gente pode pegar um vídeo na internet que mostre a multiplicação das células para explicar e para ele relacionar o que que aquilo tem a ver com a potenciação. E aí a gente trabalha a potenciação antes e depois ele vai investigar, ou começa, né, pela multiplicação das células e ele tenta descobrir como que aquilo tem a ver com a potenciação, ou o contrário. A gente começa a falar do conteúdo e pede para ele pesquisar situações em que aquilo possa ser utilizado ou que possa ser uma analogia interessante. A gamificação, nossa queridinha, a gamificação é toda vez que você usa elementos de jogos, por exemplo, pontuação, desafios e recompensas, para trabalhar um conteúdo. Por isso que a gente usa o verbo gamificar, ou seja, qualquer atividade que você crie uma pontuação, ou você transforme em um desafio, ou que tem uma recompensa, ou seja, a característica dos jogos, inclusive a colaboração, é uma atividade que foi gamificada. Então, botei aqui um exemplo numa aula de inglês, um quiz para praticar um vocabulário. Então, você pode mostrar no WordWall uma imagem e o aluno escolher entre algumas opções qual a resposta correta. Se você tiver vários alunos trabalhando o mesmo conteúdo, você pode incentivar uma competição saudável, né, claro, entre eles. O WordWall, inclusive, ele tem um ranking. E é só você usar o mesmo link para vários alunos. E mesmo quando você tem alunos que não se conhecem, isso pode ser feito, porque é online, tá? Os benefícios da gamificação, ela é muito atrativa quem resiste a um jogo, né? Ela engaja o nosso público e ela é lúdica. Então, por si só, é uma atividade que interessa aos alunos. Aqui vou falar também da aprendizagem cooperativa, que mesmo na aula particular a gente pode trabalhar. Acabei de dar um exemplo aqui de alunos que trabalham o mesmo conteúdo. A gente pode fazer aulas acopladas, que inclusive foi uma estratégia que uma das nossas mentoradas desenvolveu, de com dois alunos em horários seguidos. O primeiro aluno teria a primeira metade da aula dele sozinho. Na segunda metade, o aluno do horário seguinte chegaria mais cedo, eles teriam uma parte da aula juntos. Aí o primeiro aluno vai embora, ou sai da aula, né, no caso de ser online, e aí o segundo aluno tem o resto da aula dele individual. Podemos promover o encontro dos nossos alunos. Eu costumo fazer isso em datas festivas, Dia das Crianças, Dia dos Professores, final de ano, e aí sempre trago conteúdos educativos em forma de jogo. Ou um encontro, por exemplo, para ensaiar, para revisar, e aí a gente pode juntar online no Zoom. Eles gostam também muito de jogar online, então plataformas que tenham jogos em que a gente entra online, por exemplo, Stopot, que é tipo uma dedanha, né, virtual,
ou jogos mesmo, né? Na época que estava na moda o Among Us, nós fizemos rodadas de Among Us no Dia das Crianças, e quaisquer atividades online que a gente possa colocar os alunos juntos, de forma síncrona, ou seja, ao mesmo tempo, ou assíncrona. Cada um entra lá e vai participando, como o Kahoot, por exemplo. Ou em grupos do WhatsApp, grupos do Telegram, ou encontros mesmo desses grupos no Zoom. Cuidado com grupos de WhatsApp e Telegram, você vai precisar mediar esse encontro, né? Aliás, todo esse trabalho aqui é mediado, e o objetivo é, sob a nossa orientação, discutir ideias, tirar dúvidas, trocar informações, e no caso de uso para atividade mais lúdica, né? Sempre tem um conteúdo aí educativo. De forma individual, a aprendizagem cooperativa, a gente pode propor que o aluno pesquise um tema específico e a gente discuta com ele esse assunto. O que que você acha? O que que você sabe sobre isso? O que que você achou? Como que você acha que isso pode ser aplicado? E o objetivo disso aqui é desenvolver ideias e opiniões próprias, né? E a minha última sugestão aqui para você, e que isso nunca acaba, né? Porque a gente não para de aprender e não pode parar de estudar, não pode parar de experimentar. Vou colocar todos aqui para esse lado, que você já sabe que eu gosto de usar sempre do lado direito. A sala de aula invertida. Ou seja, o aluno tem acesso ao conteúdo teórico antes da nossa aula. Então, ele já chega com uma noção, ou seja, vídeos ou textos, né, preparados ou indicados. Durante a aula, o que que a gente vai fazer? Explorar as dúvidas dele, propor exercícios e trabalhar em conjunto. Então, por exemplo, um conteúdo de geografia, eu envio para o aluno um vídeo explicando sobre os biomas brasileiros, as suas características, a distribuição dos biomas no território nacional. O aluno assiste ao vídeo antes da minha aula para se familiarizar com o conteúdo e vir para a aula para tirar dúvidas. Então, durante a aula, o que que eu posso fazer? Eu mostro mais imagens, mostro outros vídeos, e para complementar, né, essa explicação dele, eu vou trazer esses outros conteúdos, para incentivar a curiosidade e a investigação dele sobre o assunto. Depois disso, trabalhado o conteúdo, a gente pode construir um mapa conceitual, um mapa mental, um jogo para ele identificar esses biomas, um exercício de interpretação de mapas, tá? E os benefícios desse método, eu acho que são principalmente ajudar o aluno a se tornar mais autônomo e responsável pelo processo dele de aprendizagem, né? Comenta aqui embaixo quais dessas metodologias ativas, assim, mais comuns, né? Você tem utilizado, e principalmente se você tem alguma dúvida a respeito delas, não deixe de perguntar e eu terei o maior prazer em te responder, se eu souber, né? Porque ninguém sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. Eu te vejo na próxima aula.